E começamos agora mais um Conversas de Valor, esse podcast que é comandado aqui pela União Presbiteriana de Homens da nossa querida IPJOC. Você que não conhece, a nossa Igreja Presbiteriana do Jockey. E aqui a gente tem falado de muito assunto já sobre tudo que cerca e não somente o mundo masculino, mas especialmente direcionado aos homens, né? E aí nesse bate-papo a gente já falou sobre saúde, a gente já falou sobre a vida devocional, enfim, e agora a gente tem a oportunidade de falar sobre um assunto que, acreditem, é essencialmente masculino. A gente precisa falar e conhecer bem sobre o presbiterato, sobre você sabe o que é um presbítero, o que o presbítero da nossa igreja faz. Você encontra ele passa chegando ali na Santa Ceia, sabe que ele está na reunião do conselho, mas enfim, a gente precisa conhecer bem o que faz e como isso é importante, principalmente para os homens da igreja terem esse conhecimento. E hoje eu continuo a regra de estar muito bem acompanhado, e eu tenho aqui ele que para mim é um modelo de presbítero também, alguém que eu me inspiro muito, que eu gosto bastante, o nosso querido presbítero Marcelo Bulamarque, que já é figura carimbada por aqui. Erasmo, obrigado pela oportunidade, né? Eu acho que fantástico as conversas de valor, assim, os temas são sempre muito pertinentes, né? E quando a gente fala de presbiterato aqui, é realmente um tema que a gente sempre repete, fala muito nas épocas de eleição para o presbiterato. Começar a campanha. Aí, na época de eleição para o diaconato, a igreja sempre é doutrinada, né? Sempre ensinada em relação a isso. Mas a gente deveria refletir sobre o presbiterato, sobre liderança, sobre o diaconato, por exemplo, da igreja, muito mais. Ora, a gente reflete sobre governo, né? Quase 24 horas, o né? governo, quase 24 horas, são as manchetes de jornais, né? Mas quem nos governa na igreja, às vezes a gente tem, assim, aquela sensação distante, aquela percepção distante e conceitos distantes a respeito do que significa o presbiterato. E é isso que nos preocupa, né? E acho que é por isso que a gente puxou essa conversa com você, justamente porque a gente tem a preocupação de que a igreja como um todo conheça mais, entenda um pouco mais, mas também que os homens da nossa igreja entendam ali a importância disso, né? Eu vou fazer logo uma pergunta clássica, arrumar algum problema para ti, né? Esse é um papel exclusivamente masculino ou não? Sem dúvida nenhuma. O papel de liderança na escritura é um papel do homem, né? As qualificações para o presbiterato, por exemplo, acho que elas já deixam claro isso quando diz que seja o marido de uma só mulher. Pronto, ficou claro. Então, ali já é algo claro, né? E todas as manifestações bíblicas com diz respeito a essa liderança são referências a homens, né? São referências a homem. E é importante a gente frisar bem, porque quando a gente olha para a igreja, tá ali, né? Ou os futuros presbíteros da igreja, aqueles que quando a igreja amplia eu preciso ter mais pessoas trabalhando, né? Ou até mesmo formando para outras igrejas em outros locais, que isso também pode acontecer, né? E o que muita gente se pergunta é como é que eu chego a ser presbítero, né? E aí eu acho que ninguém melhor para falar um pouco para a gente, né? Para entender um pouco o teu caso especificamente, né? O presbitério foi uma vocação, chegou lá, a gente até perguntou agora, né? Você foi promovido de diácono para presbítero, como é que foi isso? Bom, obrigatoriamente o presbiterato tem que ser uma vocação. Acho que é o primeiro critério para o presbiterato é esse, né? Tem que ser uma vocação, ele é uma resposta a um chamado interno com aspiração interna. Então, acho que assim, a gente deve até basear um pouco nossa conversa muito do que Paulo traz em 1 Timóteo capítulo 3, né? Que ali estão os requisitos e as validações necessárias para o presbiterato, sabe, Erasmo? E a primeira validação é interna, interessante, né? Quem aspira ao episcopado... Boa coisa almeja, né? Almeja boa coisa. Excelente coisa almeja. É excelente. Então, há necessidade de ter uma aspiração e a aspiração deve vir de uma vocação. Por quê? Porque... diferentemente do que as pessoas possam pensar, e nós vamos ver isso depois falando um pouco dos qualificadores para o presbiterato, né? Há uma exigência enorme para o presbítero. Ele está sob foco de modelo, como você está colocando aqui, né? Ele é aquela pessoa em que as pessoas devem se espelhar e também devem esperar a governança, ser governados por eles, né?
isso traz um peso, uma responsabilidade muito grande. Teve medo de aceitar o teu convite? Sem dúvida. O chamado? Eu era muito jovem. Eu tenho... Você ainda é, presbítero, para lhe avisar, assim, tá? Não, eu digo que eu era, na época eu disse, ainda sou, né? Mais jovem ainda. O que pode já te causar alguma confusão aí na mente, mas presbítero é de ancião, né? De experimentado, né? Eu comecei o meu presbiterato com 33 anos de idade, né? Com 33 anos de idade. Então, a resposta é, você teve medo? Sem dúvida nenhuma, tá? Mas foi bem interessante, assim, né? Como Deus, ele guia as coisas, como é que ele faz as coisas, tá? Eu sempre fui muito intenso nessa questão de leitura, de estudo, e aquilo que me pega, eu vou lá profundamente. Assim que eu me converti, eu basicamente quase que larguei tudo que eu fazia para estudar teologia, né? Eu era da segunda igreja presbiteriana ainda, aqui de Teresina, e estudei muito, tirava muitas dúvidas com os pastores e participava da classe ainda de jovens lá, né? De jovens, da mocidade. E aí eu sempre participava muito das aulas. Eu trazia algum insight daquela aula, algum ponto teológico ali a ser questionado, ou explicava algum ponto que não estava muito claro para o próprio professor. Aí me convidaram inicialmente para dar aula, né? E aí, ali eu dei algumas aulas, até o ponto que o pastor Rui, na época, né, pastor da segunda igreja, ele disse, Marcelo, vamos preparar você para fazer uma primeira pregação? Uma coisa interessante, né? Aí eu digo, rapaz, eu não tenho capacidade para isso, né? E aí, de livros de hermenêutica, eu me lembro como hoje, né? Alguma coisa de exegese básica, teologia bíblica, etc. Eu comecei a consumir muito e fui preparando e submetendo sermões para ele dar uma olhada, né? Até que eu preguei algumas vezes e dali. Aí entrou o pastor Leonardo depois na segunda igreja, né? Tava meio que estabelecido que eu tinha... Era um homem crente, eu tinha me convertido, não havia tanto tempo assim, e que eu tinha aptidão ao ensino, que é um dos critérios de validação obrigatórios para o presbiterato, né? E aquela história, ora, tem uma pessoa que é crente, ainda muito jovem, né? Mas com aptidão para o ensino, que ama as coisas de Deus, né? E tem um bom testemunho dos de fora, essa pessoa é candidata ao presbiterato. E aí o que aconteceu? Me tornei diácono. E a gente até brincou aqui mais cedo, eu até fiz a brincadeira sobre ser promovido, mas até explicar pro pessoal que é justamente, a gente tá falando sobre vocação aqui, Sim. que é justamente para deixar claro que, na verdade, assim, são vocações ali, chamados diferentes, tá? Que não, para muita gente é uma ponte, né? Meu primeiro estágio é como diácono, Exato. aí segundo eu sou, quando eu melhorei, fiquei no ponto, aí me colocam como presbítero, né? Exato. E depois é pastor, então assim, esse não é, de fato, não é isso, não é assim. A gente tá justamente tratando aqui pra gente entender que são papéis executados dentro da igreja, Exato. né? Que vão trazendo para dentro da igreja essa estrutura, né? Sem dúvida. Mas assim, acho que qual é o ponto importante, né? Foi importante para mim ter passado pelo diaconato, até porque reforçou mais em mim ainda a vocação presbiteral, né? Acabei que eu exerci o diaconato relativamente por pouco tempo, e depois aí viajei fazer residência médica em São Paulo. Quando eu volto, aí eu vou para a igreja do Jockey, a igreja presbiteriana do Jockey, né? O pastor Leonardo já me conhecia, né? E já tinha colocado ao conselho essa questão, olha, tá voltando uma pessoa para cá, para Teresina, que eu acho que ele tem um perfil presbiteral. E ele fez a coisa certa, no sentido de que ele vai ficar aqui por um tempo, você não pode chegar na igreja e já assumir o papel de presbítero, né? Aproveitem esse tempo para analisá-lo em termos de testemunho, né? Relacionamento com família, relacionamento com outros, são os critérios, né? Que Paulo traz, assim, se a gente fosse clusterizar, né? A vida de piedade, como ele lida com o dinheiro, etc, tá? Olhem isso. Nós vamos submeter lá, dar algumas aulas aqui, eu acho que dei 1 ou 2 aulas ali naquele primeiro ano, tá? Vocês veem se ele tem aptidão para pregar, acho que é um bom candidato ao presbiterato. E assim o foi, né? Algum tempo depois, me candidatei como presbítero da igreja, né? Do Jockey, e fui eleito ali pela primeira vez como presbítero, tá? Essa foi minha caminhada. Tinha 33 anos, então assim, sua pergunta foi, você teve receio, medo? Sem dúvida, porque eu já tinha a noção do peso da responsabilidade que é. E teve impacto, assim, teve impacto, vou mudar a pergunta, né, na verdade, quais foram os impactos, na verdade, que teve isso na tua vida pessoal e espiritual, na execução desse chamado, sabe, no servir dentro do presbiterato, como é que foi isso? Ser presbítero, né, assim, no caso aqui a gente tá falando de presbítero regente, né, foi desafiador,
em relação... Acho que o principal desafio ainda é tempo, porque geralmente o presbítero regente, ele tá envolvido com outras atividades. O presbítero docente, que é o pastor da igreja, né? Ele tem dedicação exclusiva àquela função, àquela missão, àquela vocação, né? Nós temos, eu, André, Daniel, né? Agora que é o corpo presbiteral da igreja, né? Temos as nossas funções, né? Assim, de trabalhar em outras áreas também. Então, o tempo é uma coisa sempre desafiadora para nós, sempre foi para mim desde o início, tá? Eu sou médico de profissão, agora também executivo em saúde, então demanda muito tempo isso. Mas uma das coisas que me ensinou é a busca de me santificar e administrar melhor meu tempo. Porque a igreja, a dedicação para a igreja exige isso da gente, né? Então, cheguei a melhorar nisso, longe disso, né? Pastor Leonardo tá aí para dizer. Mas, assim, estão em processo né? É um ponto, sabe, Erasmo, assim, que exige tempo. Pessoalmente, para mim, exigiu também ter ainda mais atenção com a minha vida de santificação, né? Porque, veja, o cristão, por si só, por isso os qualificadores do presbiterato é o mesmo para qualquer cristão. Né? Qualquer cristão tem que saber lidar com sua esposa, ser marido da sua mulher, não ser dado a muito vinho, ser modesto, acordado, né? Temperante, etc. Todos eles têm que ser assim, né? Mas por quê? Porque eles representam, são embaixadores de Cristo. Agora, imagine a liderança da igreja. Aqueles que lideram, que pastoreiam esses irmãos, né? Ou seja, não só para a própria igreja interna, mas externamente, por isso que o presbítero ele tem que ter o quê? Bom testemunho dos de fora. Tá? Porque ele representa essa imagem da veracidade da palavra ainda mais do que o outro. Por isso, inclusive, Pedro vai dizer o quê? Que apenas sobre ele é maior, caso ele caia. Por isso, por exemplo, a acusação contra o presbítero não pode ser feita por uma pessoa individual. Por quê? Porque o peso dessa acusação é grande demais, com consequências grandes demais, entende? Entendo. E tu usou uma expressão agora há pouco sobre pastorear. Sim. É trabalho do presbítero pastoreio também? Sem dúvida. O presbítero, ele é um pastor porque, veja, qual é o papel do pastor? Né? É múltiplo. O cuidar, o ensinar, o zelar, o evitar o mal, né? E a gente vem conversando isso aqui em off. Quando você olha dos dois grandes riscos que a igreja sempre correu, quais foram? O risco doutrinário. Eu não preciso nem dizer porquê. Ora, sim, lá na igreja primitiva existiam os judaizantes. Todo dia aparecia uma coisa nova, né? Os gnósticos, né? Os ateus convictos, etc. Né? Hoje, existem várias linhas ali teológicas que são completamente divergentes da gente, né? Da teologia que a gente acredita que é a teologia bíblica, tá? Ou seja, esse perigo ele é constante. Logo, Deus estabeleceu uma liderança específica para cuidar disso. Isso, por si só, já é pastorear. Ter cuidado com a doutrina, ter cuidado com a doutrina que está sendo pregada pelo presbítero docente, por exemplo, que é o pastor. Ter cuidado com o que você prega como presbítero também, o que você fala, você ensina, tá? É um ato de pastoreio, mas é mais do que isso. É relacionamento com pessoas. É como você relaciona com as pessoas, como você lida com as dificuldades relacionais entre membros, por exemplo. Daí, ser temperante, modesto. É nesse sentido. E relacionamento, sempre que a gente fala dentro da igreja, né? A gente sempre tem a máxima preocupação ali, né? De que o corpo seja uno, né? De que o corpo vá bem, né? E a gente sabe que esse bom relacionamento. Só que aí quando por exemplo, eu penso nos presbíteros, nós temos ali o conselho, e vocês têm ali uma vida também entre vocês, entre os outros presbíteros, né? Sim. Que não concorrem entre si e se complementam, né? Exato. Como é que antes da gente chegar até no teu relacionamento com a igreja como um todo, como é que tu vê hoje um relacionamento teu com os demais presbíteros? Como é que é essa formação desse corpo presbiteral e como é que ele ajuda a igreja? Tem que ser excelente, né? Tem que ser excelente. Eu me relaciono bem com todos os outros presbíteros, né? E assim, dizer que a gente tem uma relação de amizade profunda, né? Não seria uma verdade, tá? Mas nós temos uma relação próxima. Obrigatoriamente a gente tem que até por questão estatutária, a gente tem que se reunir com periodicidade como conselho, tá?
E a nossa relação ali dentro do conselho, além da igreja, né, nas nossas reuniões, são sempre muito positivas, porque embora hajam discordâncias entre nós em alguns pontos, Sim. é sempre o consenso, que é o bem da igreja, que é a nossa prioridade, tá? Então, nesse sentido, saber entender um não, saber declinar em relação a alguma posição, por exemplo, ali dentro do conselho, é extremamente importante, e o nosso conselho tem a bênção de ser assim. Lhe garanto que uma boa parte dos conselhos que a gente escuta não é assim. Por que ele não é assim? Porque o presbiterato, ele tem uma aura de poder em cima dele, né? Aquela história, fulano de tal é presbítero. Ele deveria ser o mais humilde de todos, né? Esse é um ponto importante. Ele deveria ser aquela pessoa que você bate o olho e diz, esse cara é humilde, né? É o tal de ser modesto, né? Dele ser equilibrado naquilo que ele faz e como ele se manifesta, tá? Então, esse é o exemplo, olha que coisa interessante, nas qualificadores que Paulo traz, né? Você deveria ver. Mas só que ele é um cargo, entre aspas, de poder, no sentido de que é um governo sobre outras pessoas, é um governo como de Cristo, claro, né? Uhum. Mas quantas pessoas não enxergam assim? E até E aí explicar... executam isso, colocam isso como um exercício de verdade de poder, inclusive dentro do conselho. Então é muito comum você escutar de conselhos em que ele é todo quebrado, porque um quer mandar mais do que o outro, um quer ter sua opinião acima do outro. É uma bênção que a nossa igreja, por exemplo, tem de ter um conselho coeso. Harmonioso, né? O que faz o nosso relacionamento interno, que foi a sua pergunta inicial, ser muito bom. Quem sabe escutar um não para as nossas ideias, sabe escutar um sim também bem colocado, né? E a gente realmente tem trabalhado juntos. E até explicar para quem nos acompanha que assim, que não é da nossa igreja, é de outras denominações, que a gente tem um modelo de governo, né? Onde a gente tem um conselho, né, que governa a igreja. A gente não é episcopado, onde tem aqui um líder, um chefe supremo, uma pessoa de quem deriva todas as decisões, né? A gente tem um conselho que é formado pelos presbíteros e pelo pastor, que também é um presbítero, né? Sim. A gente aprendeu aqui mais cedo que ele é um presbítero discente, não é isso? E eles, Regente. regente. E esse conselho é quem toma as decisões acerca da igreja, né? Então é importante vocês entenderem, porque para muita gente esse conselho é quase ali uma câmara secreta, que não sei o que acontece lá, né? Então que tipo de decisão os presbíteros são chamados a essa reunião ou precisam se reunir nesse conselho para tomar em favor da igreja? Perfeito. Quer abrir a caixa preta, né? Tô querendo problema hoje. Não precisa dizer nomes. Você quer que eu conte com detalhes? É a Suprema Corte da igreja? Como é que é? Quem é o Alexandre de Moraes Tem uma toga lá, quando vocês entram na sala, todo mundo veste uma toga, como é? Não. Na verdade, assim, né? O conselho da igreja, ele lida com as questões de supervisão espiritual da igreja. Aí isso se manifesta como um exemplo clássico. Os casos de disciplina, por exemplo, da igreja, disciplina eclesiástica. Tratar questões de pecados específicos que estão sendo enfrentados, a luta de alguns irmãos, né? Como é que isso vai ser abordado? É um tema recorrente, por exemplo, no conselho, né? Então, o tratar, o pastorear ali é um dos atos, por exemplo, do conselho, tá? O planejamento inteiro dos rumos da igreja acontece ali naquela sala também. Então, se a gente vai expandir fisicamente, se não vai expandir fisicamente, como é que vai ser isso? Quem que a gente vai falar, né, para nos ajudar nessas tarefas, por exemplo, também. O papel gerencial, se é que a gente pode usar essa palavra. O papel administrativo é todo discutido ali. Então, o planejamento que vai ser pregado. Quando a gente diz assim, nós vamos começar uma série em Atos. Isso pode até ter vindo da cabeça do pastor, mas obrigatoriamente tem que ser validado pelo conselho. Tá? No caso de Atos, por exemplo, até uma sugestão minha na época lá pro conselho, porque a gente já tinha visto Lucas e foi plenamente aceito, né? Porque é o mesmo autor. Então, essas validações todas, Erasmo, então, do que vai ser pregado, do que vai ser ensinado, os eventos que a igreja vai fazer, se ela vai expandir, como vai expandir, se a gente vai abrir um outro ponto de pregação, se não vai abrir outro ponto de pregação, se nós vamos investir no seminarista nesse ano para ser o seminarista da igreja ou não. Então, a parte administrativa geral e a parte de tratamento direto para com os irmãos. Então, se o irmão está pedindo transferência, a gente está recebendo transferência, se um caso de disciplina, por exemplo, é discutido ali, tá? Entendido. E quando eu saio dali do conselho, e aí agora sim,
principalmente em relação ao relacionamento do presbítero com todo o restante da igreja, né? Com o corpo da igreja, com os nossos irmãos. Como é que deve ser esse relacionamento? Como é que deve reger esse relacionamento? A igreja deve recorrer aos presbíteros, deve procurá-los, porque muitas vezes para dentro da igreja, para muita gente assim, eu não conseguir ali um gabinete com o pastor, não tem mais ninguém para conversar, né? E na verdade a gente tem também os nossos presbíteros, né? Que eles podem ter acesso, né? Exato. Eu acho que esse é um ponto que você está colocando. É muito importante e culturalmente muito difícil de quebrar. Tá? A visão episcopal, né, ainda é muito forte, talvez pela Nossas raízes, né? nossa alma católica romana, né, que olha ali o padre no seu confessionário, né, sem dúvida nenhuma. O pastor ele tem duas coisas que são importantes: um preparo teológico mais denso, né, e tempo, especificamente para o exercício ali do aconselhamento pastoral, etc., né? Ele tem mais do que o presbítero regente. Mas é pressuposto do presbítero regente ser versado na palavra. Até porque o papel dele é o quê? Zelar pela boa doutrina. Boa doutrina. Você só zela pela boa doutrina se você conhecer a boa doutrina, né? E outra coisa, é pressuposto para o presbítero ele ser o quê? Presbe. Ele ser maduro, que ele não seja neófito. Mas por que isso, né? Qual o sentido prático disso? O sentido prático é que ele tem que ter sido experimentado. Tem que ser experimentado na fé. Ele tem que ter vivido a vida cristã por algum tempo e mostrar constância. A gente estava até também falando aqui. É fácil você jogar uma boa partida de tênis. Difícil é ganhar um campeonato e depois ganhar vários. Ou seja, a consistência ela é muito difícil. Então, Paulo traz esse conceito no sentido de se não seja neófito, ele é um experimentado na fé. Ou seja, ele manteve a fé constante com os qualificadores pelo tempo. Então, parte do pressuposto que essa pessoa é preparada para aconselhar alguém. Né? Exatamente. Porque ele é preparado para defender a fé e já viveu uma vida com provas suficientes de que ele manteve-se constante na fé a despeito das dificuldades. Então, ele é qualificado para aconselhar. E muitas vezes os irmãos têm essa dificuldade e eu trago isso de ver o presbítero com essa figura e eu trago isso como responsabilidade da gente mesmo, assim, né? Às vezes a gente está ali com múltiplas ocupações, passa até um ar de distanciamento. Eu acho que essa é uma coisa que eu prego muito para mim mesmo, tá certo? Assim, como eu preciso me aproximar cada vez mais e dar essa abertura de aproximação para que os irmãos confiem e pedir isso. Acabam que eles pedem muito aconselhamento para o pastor, porque ele já é uma figura colocada nesse sentido, né? Já se espera que é com ele que eu vou ter isso, que seja né? dali. Mas, assim, objetivamente falando, os irmãos devem nos procurar mais, tá? Existem os vieses. Por exemplo, eu sou médico. Então, eu sou extremamente procurado para essas questões, né? Presbítero, você pode me ajudar com tal coisa? Presbítero, estou passando por essa situação, né? E com todo prazer e carinho do mundo, a gente vai lá, acolhe, né? Tenta, de alguma maneira ali, ajudar os irmãos, tá? Mas, muito mais do que isso. Aí a velha pergunta, e como é que você tá? Como é que foi essa semana, né? Passando por alguma dificuldade? Muitas vezes a gente precisa provocar realmente, que é um papel nosso também, para ouvir dos irmãos. Mas isso deveria ser feito de uma maneira mais espontânea, né? Com a gente que está ali no corpo do conselho. Né? E a gente vai caminhando por isso, e com uma coisa que a gente percebe em quase todas as tuas falas, é assim, preparo, né? Vivência, aquilo que eu vivi de forma constante, eu me preparei para isso, eu estudei sobre isso, eu conheci a palavra profundamente. Né? Esses dias eu olhando, apareceu no Instagram para mim esses anúncios, até patrocinado, né, que aparece lá, e apareceu até mandei pro pastor Léo, assim, né, porque curioso, assim, curso de formação de oficiais de um determinado seminário aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. E aí citava, né, curso de preparação para a formação de oficiais da igreja, presbíteros e diáconos, né. E aí eu fui lá, tinha uma grade curricular de 12 meses, achei bem interessante aquilo. E assim, isso eu acho que é um pressuposto, né, que o presbítero ele tenha esse preparo, esse conhecimento da palavra, até porque ele tem essa parte de ensino, né? Como é que foi teu preparo, Marcelo, nisso? Eu já conheço você, sei da sua profundidade dos seus estudos, né? Mas fala pra gente um pouco como é que foi isso e o que é que você aconselharia, por exemplo, se alguém entende que precisa disso também. Tá. Assim, o meu preparo foi muito intenso, foi em esquema de sprint, né? Então, literalmente, assim, como eu comentei mais cedo, eu me converti e eu passei a consumir muita coisa de teologia. Só que depois disso veio a
constância, né? Então, assim, do ponto de vista de preparo bíblico-teológico, foi com estudo de literatura teológica e bíblica. E mais, para ser presbítero, né, você tem que subscrever uma coisinha chamada confissão de fé, né? Então, assim, a confissão de fé de Westminster, por exemplo, é bem importante até para te trazer o alinhamento teológico daquele que a gente acredita, daquele que a gente professa. E da igreja que você vai ser uma liderança. Então, eu almejo ser um presbítero. Lê muita Bíblia. Lê muito material teológico bom. E esse é um dos pontos importantes que os presbíteros podem te ajudar. Eu fiz isso na minha caminhada. Eu escutei muito. Muitos amigos meus passaram a ser seminaristas. Eu posso citar alguns aqui. Certo? Porque eu ia fazer um estudo, eu ia pro seminário. Ou eu mandava uma mensagem para ele, ligava para eles na época e dizia, você consegue me ajudar? Consegue me emprestar um livro tal? Aí eu chegava no domingo da igreja. Esse ponto aqui, você poderia me explicar, por exemplo? Né? Fiz muito isso. Passei a me tornar amigo de pastores. Então, Moisés Bezerro na época. E outros, eu posso citar outros ali, que eu sentava para me aprofundar teológica. Pastor, o que é que você me indica? Eu cheguei nesse nível, já estudei hermenêutica, eu já estudei a parte da pregação, com os livros referenciados que os seminaristas estudavam naquela época, pra você ter ideia, né? O que é que você me indica agora como próximo livro? De teologia bíblica, por exemplo. E ainda hoje eu faço isso com o Léo, né? Então, assim, essa é uma parte do preparo. O preparo teológico, de você garantir a doutrina saudável e correta e garantir que você tem aptidão para ensinar aquilo. Conhecer é uma coisa. A aptidão para ensinar é outra. E esse é um critério obrigatório. Isso eu acho que é basilar, né? Nessa basilar. E é colocado como basilar aqui. Por quê? Porque e não significa você ter necessariamente a melhor oratória. Embora eu advogo que tem que ser muito boa. Mas é importante. Tem que ser muito boa. Segunda coisa, tá? É a clareza com que você passa as coisas. Porque o objetivo final não é sua própria glória. E que é outro requisito. Você nunca pode puxar para sua própria glória, né? A questão da modéstia, mais uma vez, tá certo? Mas a questão de como é que eu glorifico a Deus ensinando as verdades, protegendo a doutrina com clareza, né? Por isso a aptidão para pregar. Que coisa interessante como Deus estrutura as coisas, né? O presbítero tem que ser assim. Então, se você almeja o presbiterato, esse é o critério obrigatório. Até porque, de todas as características que o diferenciam, digamos assim, do diaconato, no seu chamado, é essa a principal, né? E a outra coisa é assim, revisando em cada parte da minha vida esses aspectos, sabe? Então, por exemplo, eu lido muito a sério com a minha família, que é o primeiro ponto que ele coloca. Né? Como é que eu administro a minha casa? Eu me policio muito em relação a isso. Quando eu tendo a destemperar em um segundo que seja da minha vida, eu me lembro que eu sou um presbítero. Isso é um ponto importante. Então, tem que ser exemplo primeiro dentro de casa. Então, essa análise em todos os sentidos, no meu trabalho, eu lidero, teoricamente, 2.500 pessoas. Teoricamente não, lidero 2.500 pessoas, né? Como é que as pessoas me veem no meu trabalho? Né? O quanto que a ética, a compliance da empresa é defendido por mim, não porque eles escreveram alguma coisa, mas porque eu sou a representatividade disso ali. O que é que eles podem falar de mim? O irrepreensível aqui é a primeira palavra que é colocado. E depois poderia vir 2 pontos, aí depois vir marido de nossa mulher, não avarento, modesto temperante, que governe bem a própria casa. Essas coisas são o significado na prática de ser irrepreensível. O que é que significa isso? Sem culpa. Eu sou sem pecado? Sob maneira nenhuma. Mas o presbítero tem que ser aquela pessoa, obrigatoriamente, que ninguém pode dizer pra ele assim, o Marcelo? O Marcelo é o fofoqueiro. Aquele fofoqueiro lá. Nunca. O Marcelo é aquele que dava em cima da mulher aqui, que era garanhão e tal. Nunca. Avarento, né? Nunca. Marcelo é aquele cara que só pensa em dinheiro, que ama dinheiro, que tudo a vida dele é ganhar dinheiro. Nunca. Nunca. Por quê? Porque essas coisas, você pode ter construído o corpo de doutrina todo na sua cabeça. Tá? Mas são essas coisas que vão dizer como você vai governar a igreja. A gente não tá aqui querendo amedrontar quem almeja o presbiterato. Pelo contrário, é para mostrar que, assim... O peso disso. O que há um peso, né? Há um peso nisso, porém, há em tudo isso, né? Todo um processo que a gente está falando de santificação que vale para todo crente. Exato. E que o presbítero vem
como um modelo disso, Exato. como alguém que observa isso e demonstra para a igreja isso, Exato. né? Então, por isso que o presbítero não pode ser alguém que fica ali intocável, escondido, que ninguém conhece. Pelo contrário, né? Porque se ele for tudo isso, ele é um cara humilde. Ele é um cara Exatamente. acessível, ele é um cara que está preocupado com o outro, com a saúde espiritual do outro. Tem que estar lá, enfim, porque a igreja olha exatamente para isso, né? Exato. Mas pelo contrário, o que a gente quer dizer é justamente para as pessoas que, assim, essa não é só uma questão realmente de um cargo, de uma função Exato. qualquer que eu executo aqui, né? Não sei se a gente pode usar até a expressão, praticamente um peso glorioso, né? Por isso que Paulo diz que ele é o quê? Quem aspira é excelente. Vou ler aqui, 1 Timóteo 3. Ele vai dizer assim, ó, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, mesma coisa, seja irrepreensível. Ele vai dizer o que é que significa isso. Aí vai dizer, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Ou seja, o que é ser hospitaleiro? Ter relação com o outro. Né? Lá, que é uma das características que Hebreus traz também no processo de santificação, você ser hospitaleiro, era você receber pessoas na sua casa. Principalmente os itinerantes, né? Os assim chamados pregadores itinerantes da época, né? Hoje é você ser aberto a receber a pessoa na tua casa e o presbítero especificamente ir também ao encontro delas para saber das suas necessidades, né? Apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos na disciplina com todo o respeito. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ou seja, ainda há um teste de governança. Até nisso, você tem que ser provado. E não tem local mais interessante você ser provado do que dentro da sua própria casa. A sua mulher precisa validar o seu chamado, em última análise. E os seus filhos também. Então, se você for aquele modelo que os filhos amariam que casa, morasse na igreja, porque diz que quando o papai tá na igreja é uma maravilha, né? Esse pastor, deixa eu morar aqui, porque quando o papai tá aqui é uma beleza, né? Se você for esse, então repense urgente. Esse tal desse chamado. Sabe por quê? E aí é uma coisa interessante que eu acho interessante como o pastor Leonardo conduz isso. Né? Por exemplo, quando eu fui candidato, ia ser candidato ao presbiterato, ele pediu para sentar com a Bruna. Me lembro como hoje. E eu conversa só ele e a Bruna. Por quê? Porque ele tinha um conceito de mim. Mas ele tinha que saber o seguinte, como é que é o Marcelo dentro de casa? Você acha, no final das contas, que seu marido tem essas qualificações aqui para ser presbítero? Isso foi muito importante eu ouvir. Não da minha esposa, dele mesmo, né? Por quê? Porque é bíblico isso, né? Ou seja, esse é um ponto muito importante. É excelente. É maravilhoso. É uma obra gloriosa porque o que é que importa? É o reino de Deus, no final das contas. Tudo vai passar. Glorificado com esse trabalho. Visivelmente está na igreja. Se você pode pastorear para que a palavra de Deus seja pregada com fidelidade, que os irmãos sejam tratados e ser ombro uns dos outros, né? Tem algo mais glorioso que isso? Não. Tem algo mais excelente do que isso? Não. Mas a exigência é grande exatamente porque não é para homens, né? É para Deus. É o nome de Deus, é o terceiro mandamento que está ali colocado na mesa, né? Não é um teste de popularidade, né? Não é uma campanha, né? Onde eu testo ali quem é mais amigo das pessoas, tem mais proximidade, mas o que a gente pôde ver aqui é que nós temos uma série de requisitos extremamente importantes, né? Que começam ali a credenciar alguém para esse chamado, essa vocação, e que a igreja como um todo comece a olhar. Essa é uma coisa que eu espero muito, tá? Que a igreja como um todo comece a entender isso, não somente pela questão de como faz e como é que eu devo me comportar em relação a eles, mas que os homens da igreja, por exemplo, tenham os presbíteros como modelo, né? Dentro dessas características. Que vão falhar, viu, Erasmo? Sim, então, sim. Por vezes, você vai me ver, violento é um pouquinho difícil que eu sou. Eu não tô conseguindo pensar. Eu tentei gerar aqui. Não, mas por vezes, talvez você vai me ver falando com meu filho de uma maneira que deveria ser diferente, por exemplo, ou sei lá, que eu perca um pouco da temperância, né? Ou da modéstia,
Talvez, pronto, um exemplo claro que nitidamente eu tenho que me amadurecer em ser o hospitaleiro, tá? Porque se as pessoas têm, às vezes, um pouquinho de dificuldade de chegar até a mim, eu trago isso pra mim. Eu estou sendo um pouco hospitaleiro na visão delas, tá certo? Então, por várias vezes, você vai me ver ainda precisando calibrar muito pra cima e santificar muito em vários desses aspectos aqui, tá? O ponto é, de alguma maneira, isso tem que estar presente, tem que estar reconhecido em você mesmo. E a igreja também. Então, acho que qual é o grande convite? Que a igreja olhe para os homens da igreja, tá certo? Sobre essa perspectiva, né? De quem pode ser, porque às vezes a pessoa tá ali, ela tá meio na dúvida, e a pessoa chega também para outra e diz, mas acho que você tem capacidade de ser presbítero. Você já pensou sobre isso? E essa é uma parte da vocação lá, né? De lhe despertar, de pensar sobre o assunto e de fazer essa autoanálise, tá? Muitas vezes nasce da igreja. Você perguntou no meu caso, várias pessoas diziam, você já pensou em ser presbítero? E era muito novo na época ainda. Olha, eu acho que você tem potencial para ser presbítero. Foi quando as coisas começaram a acender. E já meio que concatenava ali com o fato de eu dar aula, etc, sabe, Erasmo? Então, assim, a igreja tem um papel importante nisso, de estar olhando para as futuras lideranças, de estar estimulando futuras lideranças a pensarem nessa vocação, tá? E de olhar para os seus presbíteros, orar pelos seus presbíteros. Porque se exigir tudo isso, Satanás está de olho em tudo isso. Se o papel de liderança ele é altamente influente, porque a igreja tem que estar olhando para as suas lideranças de verdade, né? O problema com eles é um problema grande, muitas vezes de testemunho e os irmãos se escandalizam com isso e o diabo faz a festa. O ponto é, ela precisa orar, precisa estimular, precisa estar junto com seus presbíteros. Os seus presbíteros têm que estar junto com a igreja e a igreja tem que estar junto com seus presbíteros, né? Que bom. A gente está caminhando aqui para o final, professor Marcelo, e eu queria mesmo ouvir de você justamente exatamente o que você diria hoje para um rapaz, um homem que está se apresentando à igreja e que tem essa vocação e que quer ser presbítero. Que mensagem que você manda para ele? O que você pode falar baseado no que você tem vivido, acho que 10 anos, né, como presbítero? O que você pode passar para ela sobre a vida do presbítero? Que é excelente, né? Que certamente é um dos maiores chamados, porque a gente se preocupa tanto, né, com a questão da vocação pessoal da gente, né? Mas se você tem essa vocação, esse chamado, e você aspira a isso, certamente é a obra mais excelente. É o que terá mais peso de glória nas palavras de Paulo, né? Porque é para o reino de Deus. Então, se aprofunde, né? Em não só estudar as coisas de Deus, da palavra de Deus, mas em fazer essa autoanálise, em crescer em santidade, né? E se você tem isso, vá, né? Se coloque em análise. Fale com o conselho da igreja. Olha, eu penso nisso, tá? Eu estive me avaliando em relação a isso. O que é que vocês acham? Tá? Minha dica, pegar esse escopo que a gente tinha falado e vá ao conselho. São homens crentes, são homens de Deus que certamente olharão para você nessa perspectiva, né? E vai em frente, tá? Que é uma obra magnífica. Coloque-se em oração diante disso, né? Para que Deus valide mesmo para com você esse chamado. E lá, especificamente para a Igreja Presbiteriana do Jockey, né? A gente vai precisar logo, logo de mais presbíteros, de mais homens, porque a igreja está crescendo, né? Para a glória de Deus. Então, essa vai ser uma necessidade, já é uma necessidade aí que está às portas, né? Que se for o seu caso, falando muito especificamente para a Igreja Presbiteriana do Jockey, será uma bênção, né? Para nós termos homens preparados para o presbiterato. Amém. Bom, presbítero Marcelo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Imagina, eu que agradeço. Acho que foi extremamente esclarecedor, né? E você que nos acompanha, você que é da nossa igreja, você que nos visita, procure um dos nossos presbíteros, converse, conheça-os, ore por eles. Abraços. Abraços, tá? Chame para um churrasco. Vale churrasco e pizza, presbítero? Tá incluso? Vale assim, com moderação, com modéstia, sobriedade. Né? Temperança. Vale, sem dúvida. Então, você que nos acompanha, continue por aqui, acompanhe os nossos canais, tanto no YouTube como no Instagram.
Nós temos uma diversidade de outros programas também que você deve nos acompanhar e continuar crescendo conosco. Então, para quem não nos conhece ainda, o nosso canal no YouTube é o IPJcast, tá? Procure lá, e no Instagram também, o canal da IP Jockey. E até o nosso próximo bate-papo, pessoal. Até mais. Valeu, um abraço, pessoal. Na atuação como presbítero. Não é pra tanto, não, muito longe disso. Eu até estranhei, me convidaram, eu perguntei, né? Aí o Nicolas revelou que não tinha outra opção. O Daniel não podia. Mas aí é por parte dele. O André tá trabalhando. E o Andrei tá no consultório agora, então eu tô passando sobre pra você. Vou dizer assim, obrigado, Nicolas. Deve ser por parte dele isso aí, viu? Da minha parte.